Bom dia, torcida colorada. E aí, tudo belezinha? Hoje estrearemos na Sul-Americana contra o Belgrano, hein? Vamos nos preparar positivamente, pensamentos positivos, ok? Bom, mas o vídeo, o que nos traz aqui é novamente, né, as declarações de João Testor sobre a manipulação de resultados. Coisas novas apareceram por aí, principalmente nas declarações do John Testor. Agora, ele acusa o Fortaleza e o São Paulo de manipulação de resultados. O dono da SAF do Botafogo afirmou, né, no site dele, que jogadores do Fortaleza participaram de manipulação de resultado em jogo contra o Palmeiras em 2022. Vamos falar primeiro desse caso do Fortaleza, depois a gente volta para falar do São Paulo, né? Do caso do São Paulo. Mas antes, meus amigos, deixa aquela forcinha, né? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal para dar aquela força pro vovô, né? E ativa o sininho, né? Sabe que ativando o sininho vocês vão receber sempre em primeira mão aí as notícias aqui do canal do Vovô Colorado. O Fortaleza repudiou as declarações do dono da SAF, né? SAF do Botafogo, João Testor, e prometeu sim que vai tomar medidas judiciais cabíveis. Ontem, segunda-feira, o empresário afirmou, né, em texto publicado no seu site, sem apresentar provas novamente, né? Ele fala, mas não apresenta provas. Então ele afirmou que os jogadores do time do Ceará, né, time cearense, não Ceará, Fortaleza, manipularam uma partida que terminou em 4-0 para o Palmeiras em 2022. E o Fortaleza se manifestou, né, nessa madrugada, de ontem para hoje. Em nota, o tricolor do PC repudiou as declarações, além de pontuar que as mesmas maculam a reputação centenária da instituição e geram graves danos da imagem do clube. Fazer o quê, né? Ele tem afirmado, João Testor tem afirmado já faz algumas semanas, né? Alguns meses, inclusive, que o Palmeiras tem sido beneficiado por esquemas de manipulação, mas não tem apresentado provas ainda. Fala que tem provas, mas ainda não apresentou. No ano passado, o Botafogo foi superado, né, pelo Palmeiras na reta final do Brasileirão. Quem não se lembra, né? Uma virada histórica ali, estava vencendo 3-0 o Palmeiras e o Palmeiras virou o segundo tempo para 4-3. Aí, claro, o Botafogo já estava em ladeira abaixo, né? O Testor fez um apanhado do que ele enxerga como um escândalo de manipulação de resultados, baseado em relatórios feitos por inteligência artificial. O norte-americano afirmou, sem prova alguma, que 2 jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados, né? Um deles, 4-0 contra o Fortaleza, né, Brasileirão de 2022, e no segundo jogo contra o São Paulo, né, que São Paulo entrou em campo com um título garantido já, né? Quer dizer, o Palmeiras entrou em campo com o título garantido. Segundo o relatório contratado por Testor, 4 jogadores da equipe do Fortaleza lá excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Isso tudo, né, feito através de inteligência artificial. Aí Fortaleza, claro, né, veio com a nota dele, repudiando de forma veemente as declarações do João Testor, né? Lamentamos que essas afirmações proferidas sem apresentação de quaisquer provas possam
macular a reputação de nossa instituição centenária, gerando assim danos na imagem do clube. Não acreditamos nessa forma de fazer futebol, preferimos o caminho da verdade. E caso o senhor João Testor tenha provas, que as apresente para que os culpados sejam punidos. Esta é a declaração, né, da nota oficial do Fortaleza. Beleza? Bom, o outro caso, né, o outro caso em que ele tem apresentado é contra o São Paulo. Né? O São Paulo ele diz o seguinte, contra o São Paulo, né, ele afirma que a conclusão feita, né, que a conclusão feita por especialistas, só que ele não divulgou o nome dos especialistas, né, e do relatório da inteligência artificial, né, que houve sim manipulação do jogo, de resultado no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Bom, após afirmar que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por 2 anos, né, ontem ele afirmou numa nota, né, novas acusações, mais uma vez sem apresentar provas, que foi a Fortaleza, e que pelo menos 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida por 5-0 no ano passado, em 2023, pelo Brasileirão. Pô, gente, a coisa tá fedendo. O cara fala, mas não apresenta a prova, mas diz ter prova que não vai apresentar para o TJD, mas e sim vai apresentar, né, para a Justiça Comum. A nota no próprio site do Testor faz um apanhado do que ele enxerga ser um escândalo de manipulação de resultado baseado em relatórios feitos por inteligência artificial, sem provas de que 2 jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados, que é esse do Fortaleza e do São Paulo. O que ele fala sobre cada jogo? Por exemplo, do Fortaleza, né? Diz que o Palmeiras entrou em campo já com título garantido. Segundo o relatório contratado por Testor, 4 jogadores da equipe cearense, que não citou nome também, né, excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. No caso, Palmeiras 5-0 no São Paulo, pelo ano passado, 2023, né, a equipe tricolor já tinha vaga assegurada na Libertadores, né, desse ano, né, graças ao título da Copa do Brasil, enquanto o Verdão lutava pelo título brasileiro. Na ocasião, o líder era o Botafogo, e o Testor afirma que 5 jogadores são paulinos excederam os limites estipulados pela inteligência artificial também. Então, nos 2 casos, né, ele cita que foram analisados por inteligência artificial. Já em março agora, vocês lembram, né, ele havia afirmado, já havia citado já o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, né, e agora então ele cita o São Paulo. E óbvio que o São Paulo veio, né, às redes para divulgar uma nota oficial, né. Segundo o Testor, especialista que ele não citou os nomes, né, e a inteligência artificial, como eu já disse aqui, decretaram com 100% de confirmação que houve manipulação nos 2 jogos citados. Diz o Testor que já enviou os relatórios para procuradores. Bom, além disso, também ele tinha assegurado que árbitros, né, de campo e VAR participaram de manipulação de resultados no Brasileirão. Bom, gente, a nota do São Paulo, o que diz aqui? Vamos ver. A nota do São Paulo. Não tem a nota do São Paulo aqui, não. Não tem. Mas o São Paulo contesta veementemente, né? E quer também que o Testor apresente prova.
aqui, ó. Na vitória de 5-0 do Palmeiras sobre o São Paulo, né, que foi o começo de uma virada, né, do Palmeiras, a partir dali o Palmeiras começou a subir na tabela e o Botafogo começou a cair, né? O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023, de acordo com o especialista e a inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores do São Paulo. 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas 5 ultrapassaram limites que deixam claro e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados, que ele não cita, né, o nome dos jogadores. Bom, João Testor está em evidência novamente, né? Agora, vocês acreditam que há manipulação e suborno no futebol brasileiro? Será? Um país tão sério quanto o Brasil? E eu fico na dúvida, eu não posso acreditar nessas coisas, né? Pô, afinal de contas, a gente teve aí situações de erros, né? Mas erros, 2005, lá contra o Internacional, né? Naquele Inter e Corinthians, que depois foi provado, manipulação dos árbitros, né? Agora, 22 e 23, que o João Testor aí está enviando relatórios, né, para os procuradores. Ano passado, Grêmio e Corinthians, né, naquele jogo espetacular dos 4-3, né, aquilo ali foi erro de arbitragem, ele não viu a mão na bola do zagueiro do Corinthians, né? Isso não é manipulação. E mais, aquele jogo Inter e Corinthians aqui, né, em que o Flamengo foi campeão, beneficiado, 3 anulações de gols do Inter, né, um pênalti claro, né, e engraçado que o juiz que não marcou o pênalti a favor do Inter e Corinthians aqui é o mesmo que não marcou o pênalti de Grêmio e Corinthians lá. Quer dizer, são coisas assim que são coincidências, não podem ser evidências, né? São apenas coincidências. Mas a gente deixa isso para o João Testor provar e para a justiça, né? Analisar os casos. Beleza, pessoal? Bom dia a todos. Até o próximo.